Mas no falar, né, na colocaliedade, onde o domínio da regra é menor, onde a língua ganha mais autonomia, você tem uma língua brasileira, e essa língua brasileira que eles defendem. A terceira característica é a tematização de elementos prosaicos, né? Elementos ligados ao cotidiano, né? Isso daí vai de encontro justamente a ideia de que a literatura tem que narrar fatos grandiosos, sabe? Tem que narrar épicos. Então, assim, eles pegam situações cotidianas e transformam essa situação cotidiana em poesia. E o quarto elemento é a presença de um nacionalismo crítico, onde, através do humor, eles vão fazer uma crítica ao processo de colonização, né, europeia sofrida, né, sofrido pelo Brasil do descobrimento até, né, o século XX. E esse nacionalismo crítico vai aparecer, na maioria das vezes, através do uso de paródias. Tá? Então, essas são as características da primeira fase. Aí a gente já leu alguns poemas e a gente vai continuar. Tá? A gente leu esse, leu esse, leu esse, faltou esse para faltaram esses 3 poemas, tá? E a gente vai continuar fazendo essa análise para entrar na segunda geração. Então, aqui está um poema do Manuel Bandeira, Estrela de uma Vida Inteira. Tá? O Bandeira, ele começa a escrever na semana de 22, mas ele ultrapassa a primeira fase e entra na segunda fase também. O Bandeira, a questão do Bandeira é o seguinte, alguns aspectos da biografia da vida dele vão se refletir na sua poesia. Tanto que quando você vai estudar a poesia do Manuel Bandeira, você diz, uma das principais características do Manuel Bandeira é a presença da morte. Ponto. Tá? E um certo neossimbolismo. E esse neossimbolismo é importante porque ele vai aparecer também na Cecília Meirelles, sobretudo quando eu for falar do Romanceiro da Inconfidência. E por que essa biografia dele é importante? Porque quando o Manuel Bandeira, quando estava com quase 30 anos, ele tinha um amigo. Tanto ele quanto esse amigo se descobriram tuberculosos, tá? Com a tuberculose. E a tuberculose é uma doença que, né, que para você se curar, um dos elementos principais da profilaxia da tuberculose é o repouso. Né? Você não pode tomar sereno, você não pode ficar de noite na rua, pegar friagem, você tem que ficar, né, em repouso absoluto. Segundo o próprio Bandeira, esse amigo dele era uma espécie de boêmio e não ficava em repouso absoluto. E esse amigo morreu. A morte deste amigo causou, né, tocou bastante o Bandeira, porque a mesma doença que acometia o amigo que morreu, o Bandeira também tinha, que era a tuberculose. Então, o Bandeira entrou numa piração, né? Por isso que ele diz, o que podia ter sido, a gente vai ler no pneumotórax, né? Aquilo que podia ter sido e não foi, né? Então, o Bandeira vai começar a cercear a vida dele, né? De modo que ele não vai sair, ele vai se fechar, né? Por quê? Justamente pelo medo de morrer, justamente pela presença da morte. E esse fechamento faz com que essa presença da morte reverbere em alguns dos seus poemas. A morte vai estar ali sempre presente, sempre ao lado dele, né? Esperando o momento para pegá-lo, né? E nisso ele deixa de viver, né? Ele vira um morto-vivo e, por incrível contradição, ele morre velho, né? Ele morre já com quase 70 anos, me parece, e de tuberculose. Quer dizer, ele conseguiu prolongar a vida dele.
Ele trabalhava como professor de literatura no Liceu, que é justamente a escola onde eu dou aula, quando o Liceu era ali na Pinacoteca, né? Então ele tinha uma cadeira de literatura brasileira, era dele. Então, assim, é um poeta lindo, né? Eu acho que o Vinícius, o Manuel Bandeira e o Drummond são poetas fofinhos, assim. O Drummond, ele é mais radicalzão, assim, ele é mais crítico. O Drummond, ele tem essa docilidade, ele é meio pueril, né? O Quintana é mais ainda, né? O Quintana é mais bonitinho ainda, né? Mas o Bandeira é um poeta que quem lê assim fica apaixonado. Então tem um poeminha dele que está no Estrela da Vida Inteira, que já caiu na FUVEST uma vez, já esteve na lista da FUVEST um ano só, tá? Então tem lá, Porquinho da Índia. Diz assim: quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Ele não gostava. Queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Tá? Primeira coisa, esse poema, ou esse texto, ele se parece com um poema? Não. Né? Parece uma história, parece um conto, parece uma crônica. Então, é poema? É. Só que como que eu classifico esse poema? Como prosa poética. E prosa poética é um poema. Então, ele tem a primeira característica, uso do verso livre, sem rima, sem métrica? Tem. Tá? Pela própria estrutura dele. Você tem o uso do ponto, desculpa, o uso do travessão, que indica discurso direto, tá? Você tem o narrador em primeira pessoa, quando eu tinha 6 anos, né? Pegava o bichinho. Então, você não tem rima, você não tem métrica. Então, tem a primeira característica. Tem a segunda característica, o uso do coloquialismo. Tem também, né? O próprio fato dele narrar em primeira pessoa já gera uma proximidade coloquial, tá? Essa proximidade coloquial, né, aumenta quando ele fala expressões que dor de coração me dava, isso é coloquialismo, para os lugares, né? Ele não fala para os lugares, isso é linguagem oral, para os lugares, né? Mais bonitos, mais limpinhos. Então você tem um jeito coloquial de se falar, você não tem um português, né, pomposo. Então tem coloquialismo. Tem uma situação cotidiana? Tem. É a história de um menino de 6 anos que ganhou um pouquinho da Índia. Isso é coloquial, né? Isso é uma crônica. Na verdade, é um poema que tem força de crônica. O elemento que eu não tenho neste poema é o nacionalismo crítico. Isso que eu não tenho. Agora, analisando do ponto de vista temático, esse poema trata do quê? Tirando as características modernistas. Você já identificou as características modernistas. Tem 3. Mas do ponto de vista temático, esse poema fala do quê? Ele trata do quê? Qual é o tema desse poema? É morte, é saudade, é sofrimento amoroso, é mágoa, é rejeição, é primeiro amor, né? Qual que é o tema desse poema? O que vocês acham? Qual que é o tema dele? É um poema que fala do Infância. quê? É infância. Infância?
Você acha que é infância? É infância, beleza. Ele está falando quando ele tinha 6 anos. Mas o que, que aconteceu? Ó, David, presta atenção. O que, que aconteceu com ele na infância que foi muito triste, que depois se repetiu na vida dele inteira? É o que está no poema. O que, que aconteceu na vida dele? Acho que ele fala de rejeição. 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 É que, na verdade, ele começa. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um pouquinho da Índia. Né? É um roedor, que nojo. Nada bonitinho, mas fica bem longe de mim. Odeio roedores. Não é que eu odeio, mas vocês entenderam. Ganhei um pouquinho da Índia. Que dor de coração me dava. Quer dizer, ele gostava e sofria. Por que, que ele ficava com dor no coração? Porque ele dava tudo pro porquinho e o porquinho não correspondia. Né? Ele dava tudo pro porquinho e o porquinho só queria ficar debaixo do fogão. Olha que ingrato. Isso é ingratidão. Ele levava o porquinho para a sala. Colocava o porquinho nos lugares mais bonitos da casa. Mais limpinhos. Provavelmente ele colocava o porquinho na cama dele. Mas o porquinho não gostava. Queria sempre ficar debaixo do fogão. Aí vem a ideia de rejeição, né? Estava nem aí para os meus carinhos. Não estava nem aí, né, das minhas ternurinhas. Aí ele diz: o meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada, né, que o rejeitou. Então, o meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada, sugere que ele teve outras namoradas e que outras namoradas fizeram com ele aquilo que o porquinho fez. Ele deu tudo para elas, estão entendendo? E ela o rejeitou. Então, além das características modernistas, obviamente você tem que se ater ao tema do poema, né? O tema do poema é infância? É, mas mais do que infância, você tem a ideia de rejeição. A rejeição é mais forte, né? Sofrimento amoroso tem? Tem, né? Mas mais do que isso, a ideia de rejeição é mais forte. Sobretudo, a rejeição no primeiro amor. O primeiro amor é muito doloroso, né? Quando é que acontece o primeiro amor? Com 14 anos? 15? Sei lá. 15 anos, eu acho, né? 14 acho muito cedo. Mas acho que 15 anos começa o primeiro amor. Né? Aí você já começa a se fuder ali com 15 anos. Vai se fuder no resto da vida, né? Desculpa, gente. Desculpa, porque esse final de semana eu tava aqui sozinho em casa, né? Eu bebi vinho, né? Aí eu bebi. Aí eu fiquei tonto. Claro. Aí eu entrei no YouTube, comecei a escutar umas músicas e fui pegar o Dom Casmurro para ler. Nossa, aí eu chorei, né? Aí eu tava tão bêbado, porque eu não bebo, né? Quando eu bebo, que eu levantei para ir no banheiro, a luz estava apagada, eu não vi, eu meti a testa na parede. Aí ficou um galo desse tamanho. Aí eu caí no chão e fiquei lá deitado, bêbado, assim, ó, com o galo na cabeça. Ó, pessoal, a pandemia tá me deixando maluco, né? Deixa eu ver aqui. Esse documentou. Graças. Beleza, não. Não, fiquei deitado lá, caído mesmo, gente. Foi dó mesmo, porque eu tava tão bêbado que eu dormi, aí eu acordei, era umas 5h30, tava caído no chão, com um galo, com ressaca. Aí foi horrível. Não bebam. Que horror, né? Bom, vamos lá. Convenci você, David? Rejeição? Você está de acordo? Conseguiu ver Sim, sim. rejeição? Aham, consegui. Beleza.
Então, vamos para o próximo slide. Como que eu faço para ir para o próximo slide? É as setinhas do computador, sabe? Direita e Sim, mas esquerda. é que elas não estão indo. Clica na tela para ver se acontece alguma coisa, não sei. Ah, tá. Não, tá funcionando porque a tela é touch aqui, mas pela seta não vai. Então, um pouquinho da Índia, poema tirado de uma notícia de jornal. Tá? Esse poema é clássico, já apareceu no Enem várias vezes, vocês já viram, deve ter visto em simulados, né? Então, vamos lá, ó. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Tá? É um poema. Aí você vira e fala para mim assim, não é um poema, mas o título do texto é poema. Então tem algum problema aí. É poema sim. Já tem a primeira característica, tá? Não faz uso de rima, não faz uso de métrica. E o poema, né, parece que foi escrito, parece não, está em prosa, tá? Isso, gente, é tão importante que os modernistas fizeram que os modernistas deram condições para pessoa deram condições para que, por exemplo, o indivíduo que não consegue sonetar, fazer rima e fazer métrica, eu posso ser poeta através da prosa, por exemplo. Eu posso escrever textos belíssimos, poéticos, subjetivos, falando de saudade, sem necessariamente sonetar. Então, eu, por exemplo, Emanuel, eu escrevo. Eu não sei fazer poema. Se você pedir, professor, escreve um soneto, não sei rimar, tenho muita dificuldade, não sei fazer poema, não é o meu dom. Mas eu escrevo prosa, escrevo contos, né? E pode ter poeticidade no meu conto? Pode, né? Não é a estrutura tradicional que vai dizer se o meu texto em prosa é poesia ou não. No século XIX não era poesia, mas o século XX, o modernismo conseguiu fazer com que um texto em prosa também fosse considerado poesia. Tá? Então, aqui você tem a característica número 1. O que está acontecendo nesse poema? A característica número 2, que é o uso do coloquialismo. Eu tenho coloquialismo aí, lembrando que ele tirou essa notícia de um jornal. E a escrita de um jornal é uma escrita mais coloquial, né? Se você comparar a escrita de um jornal com a escrita de um artigo de revista, ou com um folhetim, ou com um editorial, né? Não a notícia propriamente em si, mas um grande editorial, você vai ver que o tipo de escrita é diferente. A escrita de jornal de notícia geralmente é mais rápido. Ainda mais em tempos de internet, de hipertexto, que as notícias elas precisam ser mais curtas ainda. Mas eu tenho coloquialismo aí? Tenho. Eu poderia considerar, por exemplo, João Gostoso era carregador de feira livre, né? E morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar. Poderia considerar um certo coloquialismo, não seria, né? O texto como um todo está redigido de maneira coloquial, sabe? Redigido de maneira simples. Eu poderia classificar isso como coloquial. Eu acho que alguém perguntou alguma coisa. O Henrique perguntou se não é marca de oralidade. Aonde? Num, a contração do em e Ah, tá. Num. Sim. Coloquialismo, é oralidade. Sim. Num barracão sem número.
tá? Porque se fosse numa linguagem formal, seria, né? E morava no Morro da Babilônia em um barracão sem número. Uma noite, vírgula, chegou no bar 20 de novembro e, dois pontos, bebeu, vírgula, cantou e dançou, ponto. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Então você tem esse num, você tem o João Gostoso, tá? A ausência de pontuação, por exemplo, você pode considerar como presença de coloquialidade. Então tem o número 2, sim. O uso do cotidiano tem. O uso do cotidiano. Totalmente. É um Totalmente. trabalhador da feira livre, do Ó, morro. o próprio título, né? Jornal trata do quê? De notícias do cotidiano. Um acontecimento cotidiano, né? Então, provavelmente alguém abriu o jornal e leu a notícia que um carregador de feira livre, João Gostoso, tá? Fez alguma coisa, bananana, morreu afogado. Então, é cotidiano, sim. Agora, uma coisa que eu quero discutir com vocês. O item 4. Nacionalismo crítico. Que, em geral, aparece sempre através da paródia e está criticando o passado. Mas isso não impede que essa criticidade seja também do presente e a questões sociais. Vocês conseguem ver nesse poema uma crítica social? Conseguem? Sim, sim. Dá para perceber, não tem uma crítica social? Então vamos ver, ó. A começar pelo nome. Ele não tem um nome próprio. O nome próprio que eu digo é um nome oficial. Ele tem um apelido. João Gostoso. O que esse apelido indica? Que esse homem era provavelmente um boêmio. Aproveitava a vida, era bonito, não é? Então, esse João Gostoso sugere uma certa vadiagem, né? Um tom pícaro, né? Uma certa boemia. Então, João Gostoso, né, era carregador de feira livre. Olha a questão social sendo pintada. Ele era um trabalhador. Trabalhava na feira. Tá? Mas nem por isso ele deixava de ser feliz. Tanto que o apelido dele era João Gostoso. Então, o fato dele trabalhar na feira livre dá o tom social. Onde ele morava? Na favela. Aumenta ainda mais a questão social. Morava no Morro da Babilônia, né? Num barracão sem número. Social total. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro. Aí você tem algumas ações que estão todas no pretérito perfeito. Estão todas no passado. Tá? Ações que ele fez e finalizou. Então, ele chegou no barracão, bebeu, cantou e dançou. Percebam que esses 3 verbos estão indiretamente ligados com a ideia de gostoso, né? Ou seja, de uma pessoa que curtia a vida, né? Que não era triste porque era carregador de feira livre, nem era triste porque morava num barracão sem número. Barracão sem número? Né? Olha a ausência de identidade. Ele bebeu, cantou e dançou. Aí termina a notícia.
Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Você tem duas possibilidades, que é aí que eu quero pensar com vocês. Quando diz que ele atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado, você tem a possibilidade 1, ele se matou. Possibilidade 2, ele estava tão feliz, tão louco, que depois de beber, cantar e dançar, ele pulou na lagoa e por estar bêbado morreu afogado. O que vocês acham? Que ele se matou ou que ele simplesmente morreu por azar, por estar bêbado? Eu acho que é a primeira. Que ele se matou? Eu acho que é a segunda, David. Porque ele é... Então, eu não consigo ver suicídio. Eu acho que, Samuel, ele morreu por acidente. Sabe por quê? Porque uma pessoa que se suicida, ela não bebe, não canta, não dança. Né? Beber, cantar e dançar, beber tudo bem. Você pode estar deprimido, vai beber. Tá? Mas cantar e dançar são atitudes que estão ligadas à ideia de alegria, né? De aproveitar a vida. Se você aliar isso ao apelido que ele tem, João Gostoso, apelido é dado, né? Então alguém deu. Se ele tem esse apelido, é porque provavelmente ele tinha esse comportamento sempre, de beber sempre, de cantar sempre, de dançar sempre, de ser um cara alegre. Então, eu acho que ele morreu muito mais por conta de um acidente do que por suicídio. E eu também não acho, Silas, que ele estava se despedindo. Eu acho que não. Eu acho que simplesmente ele estava curtindo a vida depois de um dia de trabalho, né? E aí, vamos nadar, vamos na lagoa nadar, sabe? Coisa de bêbado, alegre. Foi nadar, estava bêbado e morreu por acidente, né? Claro que a gente não sabe, são implicações, né? São hipóteses que você pode levantar. Mas pelo João Gostoso e pelos 3 verbos, né? Se fosse, por exemplo, chorou, né? Gritou e um outro verbo, chorou, ó, João Gostoso, blá, 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 chorou, gritou e, sei lá, esperneou, né? Aí eu poderia intuir que seria um suicídio, mas são verbos que dão essa ideia de alegria, né? Então, por isso que eu acho que ele morreu por acidente, tá? Manu, Oi, eu pode falar. não sei quando foi instituído o Dia da Consciência Negra, só que Foi 20 do dia de novembro. 20 Eu de fiquei novembro, né? Sim, 20 de novembro. Então, esse bar 20 de novembro indica, além disso, que ele era negro, provavelmente, né? Então, era um negro que se chamava João Gostoso, trabalhava numa feira livre, morava na favela, num barracão sem número, né? Então, ele foi para o bar beber, nesse bar ele cantou, nesse bar ele dançou, depois se atirou. Esse atirar é muito ambíguo. Eu posso me atirar me suicidando, mas eu posso me atirar para nadar, né? É diferente, por exemplo, o jogou também é ambíguo. O jogou também pode ser de suicídio, mas também pode se jogou para nadar, né? Pular também são ambíguos, né? Eu posso pular na lagoa para nadar e posso pular na lagoa para me matar. Enfim, mas eu não acho que ele esteja triste e ele se matou porque ele morava no barracão sem número, era trabalhador e era negro. Eu acho que não, né? Beleza? Um outro poema que eu gosto demais, que resume tudo Manuel Bandeira, tá? Esse resume a vida do Bandeira como todo, tá? Então diz assim: febre, hemóptise,
chama pneumotórax, tá? Onde você tem que furar o pulmão lá para tirar a água, sei lá como é que é, alguma coisa assim, né? Febre, hemóptise, dispneias e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33, 33, 33. Respire. Aqui no poema original, quando você pega o livro, tem um monte de pontinho aqui, ó. Opa, tem uma série de pontinhos. Que na verdade é o respirar. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. A morte. Então, percebam a presença da morte como característica fundamental da poesia do Bandeira. O pneumotórax fala da morte. Poema tirado do jornal fala da morte. Tem um outro que eu gosto muito, que o cara assassina a mulher em decúbito dorsal, de vestido azul, né? Então, primeira característica, verso livre, sem rima, sem métrica. Perfeito. É uma prosa poética, né? Faz uso de discurso direto. Segunda característica, o uso do coloquialismo. O próprio fato, pessoal, pode não ter oralidade, mas se tiver marcas de discurso direto, como tem aqui, diálogo, isso já instaura o coloquialismo. Porque o discurso direto não é usado na poesia tradicional. Poesia tradicional você usa verso. Então, o coloquialismo não é só a oralidade, mas é também o uso do discurso direto. Então, tem a característica número 2, presença do coloquialismo. Tem uma situação cotidiana? Tem. Alguém que foi ao médico e descobre que tem uma doença, que tem várias doenças, provavelmente são sintomas, não sei se são sintomas da tuberculose, tá? Tem várias doenças e que vai morrer. Uma situação cotidiana. Isso acontece todo dia. Não tem aqui o nacionalismo crítico. O nacionalismo crítico não tem. Tá? Mas o que é importante nesse poema? É um verso, é uma frase que ele diz que acaba sintetizando toda a poesia do Manuel Bandeira. Então ele começa assim: febre, uma série de doenças, hemóptise, dispneia, suores noturnos. Beleza? Essa segunda frase é importantíssima, porque ela revela o que foi a vida do Manuel Bandeira. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Ou seja, não foi por conta da tuberculose, porque ele deixou de fazer coisas, né? Ele tolheu a vida para ter mais vida, e ao tolhê-la, ele deixou de vivê-la. Até rimou. Tosse, tosse, tosse. Percebam também o uso da pontuação, né? Que acaba dando musicalidade ao poema, né? Quando ele coloca tosse, 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 né? Quando ele faz uso dessas vírgulas na sequência e não quebra com uma conjunção aditiva e faz a literação do S, ele dá essa ideia de tosse, 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 de alguém que está tossindo. Mandou chamar um médico. Aí aquela frase que os médicos falam, né, que eu não sei por que essa frase, tá? Não me pergunta, que eu não sei te dizer, né, quando eles colocam lá esqueci o nome daquilo lá, que escuta o coração, né? Estetoscópio. Estetoscópio. Diga 33. 33,
Respira. 33. Respira. 33. Aí ele pede, respire. Aí tem aquela sequência de reticências. Aí o médico dá o parecer. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Gente, está com coronavírus, né? Vamos combinar. E aí ele É o pergunta... corona da infiltração mesmo. É um dos sinais É um radiológicos. dos sinais, né? O pulmão todo tomado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Se não me engano, gente, pneumotórax é quando você fura o pulmão justamente para tirar essas infiltrações, né? Não, mas no pneumotórax Não é? Eu não sei o que é pneumotórax. a gente tem uma membrana que recobre os pulmões, chama pleura. A gente fura a pleura para retirar líquido que está ali. Esse infiltrado pode no futuro criar esse líquido, porque por enquanto ele está no tecido do pulmão. Mas isso daí é característica de infecção bacteriana associado a coisa, fugiu o nome agora. Só me vem hanseníase, mas não é Tá. a doença que ele tinha. Tuberculose. Tuberculose, isso. Ah, tá. Mas o pneumotórax é um procedimento, então, né? É um procedimento cirúrgico, sim. Tá. Muito, muito comum de ser feito, uma coisa bem corriqueira no hospital. Porque infecção de bactéria faz muito esse extravasamento de líquido. E aí esse líquido pesa no pulmão e o pulmão não expande para fazer a troca gasosa. É que a gente tem que pensar que a tuberculose hoje é mais fácil de ser tratada do que nos anos 40, né? Mas é um tratamento desgastante. São 6 meses de antibiótico todo santo dia. É, né? Que é o Bactrim, né? Não, essa medicação no Brasil é restrita ao setor público. Você não tem como comprar. Você tem que... Mas a tuberculose é uma doença... não é uma doença pandêmica. Porque, por exemplo... É uma doença... No Brasil, uma doença negligenciada. Não é classificada como pandêmica. Mas é uma doença que atende mais classes sociais mais pobres. É porque ela tem uma relação com a falta de nutrição do indivíduo. Pessoas bem nutridas têm um índice muito pequeno de contrair tuberculose, mesmo em contato com pessoas contaminadas. Então, isso que eu ia perguntar, porque a forma de contágio da tuberculose é uma forma de contágio simples, não é? De você chegar perto e contato com secreção de vias aéreas. Então, era para ser pandêmica nesse sentido. Por isso que matou tanto no século XIX. É que na época que matou no século XIX, principalmente na primeira metade do XIX, provavelmente você não tinha essas profilaxias, esses remédios para, né? E aí o recurso utilizado era repouso absoluto até a doença passar, né? Não sei quais eram as outras profilaxias. É que não passa, Manu. A questão da tuberculose, ela pode a gente tem a visão de ser o pulmão, mas ela entra via pulmão. A tuberculose em qualquer lugar do corpo, inclusive no cérebro. Ah, é? No osso, no rim. Ela atinge órgãos mais como o rim, o fígado, o pulmão, que são órgãos muito irrigados, porque ela chega mais rápido nesses lugares, mas ela pode atingir qualquer lugar. E ela entra em estado de latência. Eu contamino, tenho os primeiros sintomas, e aí eu entro no estado de latência. Só que você observa que a pessoa ela tem períodos de febres curtas e ela começa a perder peso muito significativo. Rápido. Mas não é considerada uma doença sexualmente transmissível, né? Não, ela está correlacionada ao HIV pela diminuição, na verdade, aos pacientes que já desenvolveram a AIDS por causa da diminuição de imunidade. Então, eles ficam mais vulneráveis. Porque você, nós aqui, que
comemos todo dia, temos uma alimentação normal, a gente tem contato com tuberculosos no cotidiano. Mas não Mas pega porque... a gente não se contrai porque o nosso sistema imunológico tá ok. Ele dá conta do bacilo e tal. Então, por isso ele atinge uma população muito pequena. Mais vulnerável. Muito vulnerável. Então, onde hoje se encontra muito tuberculose positiva? População em situação de rua. É, né? Por causa disso. Porque eles têm uma baixa nutrição e, além disso, o uso do álcool. O álcool piora o quadro da tuberculose. Então, aí que tá, é isso que eu ia chegar. Por isso que os românticos da segunda fase, os boêmios, morriam todos de tuberculose. Porque não era só simplesmente ficar em casa. É abrir mão de beber vinho, é de ter essa vida boêmia, sabe? De ter essa vida, né? Abusavam do álcool, usavam absinto, né? Então, por isso que todos morriam de tuberculose. Principalmente os jovens, né? Os jovens poetas românticos. Que louco. O Diego perguntou por que 33. Isso, na verdade, é só por causa do mecanismo que faz o ar entrar e sair, mas hoje já nem se usa isso mais, eu nunca nem vi. A gente pede para a pessoa respirar longo. Então, inspira e respira, porque você tem um barulho diferente na entrada do ar e na saída do ar. Então, você precisa de um espaço. Se tem a respiração normal, que é mais curta, você não escuta. Tá. Mas no passado eles usavam, né? O 33, 33. Ah, eu fiz técnico na década de 90. Eu vi coisas que hoje é assim. Não faz. É absurdo fazer. Que legal. Bom, daí, gente, finalizamos a primeira fase, tá? E aí vamos para a segunda. Agora, o nosso foco na segunda fase vai ser, sobretudo, na prosa. Tá? Então, vamos começar a falar da segunda fase, segunda geração modernista. Primeira coisa que vocês precisam saber é o seguinte. A segunda geração modernista, ela é uma retomada da primeira, certo? Então, ela retoma o que a primeira fez. Ao mesmo tempo, a segunda geração consegue validar o que a primeira fez e transformar esses feitos em algo que tem valor. O exemplo é o verso livre. Então, pensa assim, antes do modernismo, poesia é soneto. Então, soneto está num patamar, está num altar, né? Poesia, 2 quartetos e 2 tercetos. Europeu, né? Camões, Horácio, né? Petrarca, né? Autores que fazem essa poesia elitizada, clássica, né? Poesia em latim, né? Poesia grega. Então tem esse lugar aqui, elitizado. Os modernistas de 22, a partir das vanguardas europeias, que buscavam romper com esse tradicionalismo, com esse parnasianismo, né? Rompe de que maneira? Vamos fazer poesia? Sim, mas vamos quebrar a métrica. Eu vou utilizar verso livre, sem rima, sem métrica. É o que foi feito na primeira geração. Num primeiro momento, esses modernistas, eles sofreram vários preconceitos. Eles tiveram muitos obstáculos, porque os dinossauros literários, os parnasianos, né, a velha guarda, não vai considerar o que eles escreviam como poesia. Isso não é poesia. Stop, a vida parou, foi o automóvel, não é poesia. Porquinho da Índia não é poesia. Poema tirado de uma notícia de jornal, isso não é poesia. Pneumotórax
não é poesia. Amor, humor, não é poesia. Não é poesia porque não tem rima, não tem métrica. Só que, com o passar do tempo, né, e por meio de outros ismos, essa poesia da primeira fase, quando chegar na segunda fase, e a segunda fase ela tem um tom mais político, tem um tom não, ela é mais política, ela é mais incisiva, ela é mais ferrenha, né? Ela vai fazer o uso do que a geração heróica fez e, além disso, vai fazer soneto também. Porque a questão é o seguinte, já que os dinossauros estão falando que nós não sabemos fazer poesia, nós vamos mostrar para ele que nós sabemos sim. Então você vai ter o Drummond fazendo soneto e fazendo verso livre. Você tem o Mário de Andrade fazendo soneto e fazendo verso livre. Assim como você vai ter um Pablo Picasso, né, escrevendo, pintando quadros cubistas e, se ele quisesse, pintar um quadro renascentista. Ele faz com a mesma facilidade. Então, essa atitude fez com que, com o passar do tempo e com o contexto histórico, né, a modernização, o cinema, né, começou a entrar, a infiltrar com uma nova forma de narração, né? O cinema é uma nova forma de narração, uma nova maneira de contar a história. Quer dizer, aqueles ideais modernistas foram ganhar força que, na segunda geração, o que não era considerado arte agora passou a ser. Então, a segunda geração é importante porque ela valida, ela serve como a chancela de tudo aquilo que os primeiros modernistas fizeram. Então, agora, poesia sem rima, sem métrica, tem valor. Né? Por isso que eu vou ter um Drummond com um poema das Sete Faces, né? Com No Meio do Caminho tinha uma pedra. Tudo isso agora vai ser considerado poesia. Tá? A questão é que a poesia da segunda geração, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, ela vai de 30 a 45. E ela vai ter duas vertentes, a poesia e a prosa. Das duas vertentes, qual que nos interessa? A prosa, que é o que está na FUVEST. Romance, angústia. É a prosa que nos interessa. Poesia, eu tenho algum poema da segunda geração? Atualmente, não. Mas antes nós tínhamos, que era Rosa do Povo, O Sentimento do Mundo, que saiu. O que eu tenho de poesia agora é Claro Enigma, só que Claro Enigma não é segunda geração, é terceira. E a terceira tem outro tom. Tá? Então vamos falar primeiro do contexto histórico, depois eu vou falar do projeto literário e aí eu vou definir a prosa desse período, tá? De 30 a 45. Tem um nome. E esse nome é o nome queridinho da FUVEST. É o que a FUVEST mais cai, é o que mais cai na FUVEST, é a segunda geração. Tá? Então, o modernismo brasileiro se estendeu de 30 a 45, né? E teve como marco inicial o Drummond. Tá? Quando o Drummond publica em 1927, na verdade, é a data da publicação original, né? Data da publicação original, não. 1927 é quando Drummond escreve alguma poesia, né? Depois ele publica aí em 1930, tá? Quando ele escreve alguma poesia e o marco final com o poema Engenheiro de Haroldo de Campos, que é de 45. Tá? Então, a segunda geração ela vai de 30 a 45. Uma coisa que é importante. Aqui, pessoal, nós temos o auge da literatura brasileira. É o que a crítica literária reconhece como o ápice da literatura brasileira.
é a maturidade da literatura brasileira. É maturidade porque nós conseguimos nos livrar das influências europeias, nós conseguimos dar à nossa literatura um tom nacionalista, nós escrevemos poesia de qualidade, prosa de qualidade. Nossa poesia e nossa prova não é uma prosa alienada, ela é política, ela faz reflexões sociais e políticas e ela promove um processo de desalienação cultural. Ela é original, tá? E os autores são geniais. Então, é o auge da poesia brasileira. É o momento de maior maturidade. Então, você vai ter Mário escrevendo, Oswald escrevendo, olha só o grupo. Carlos Drummond de Andrade escrevendo, Cecília Meirelles escrevendo, Mário Quintana escrevendo, Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, Vinícius de Moraes, Murilo Mendes. Isso só na poesia. Na prosa, eu vou ter o José Lins do Rego, Altran Dourado, Jorge Amado, Érico Veríssimo. Vou ter Cecília Meirelles, né, na poesia e na prosa também. Vou ter Raquel de Queiroz. Vou ter no finalzinho Guimarães Rosa, que o Sagarana, na verdade, é de 37. E vou ter Graciliano Ramos, dentre outros. Então, quer dizer, nunca a poesia chegou nesse nível. Mas aí você me pergunta, mas e o Machado? A questão é que o Machado ele está num contexto em que a Europa exerce uma influência ainda muito forte. E a poesia do Machado, ela, querendo ou não, ela busca criticar a Europa. Aqui, você não tem uma preocupação em preocupar a Europa, em criticar a Europa, os efeitos da Europa. A preocupação é com o interno, é com o próprio Brasil. Por isso que aquelas preocupações que surgiram lá no pré-modernismo, de trazer um novo Brasil, né? O Brasil do caboclo, do sertanejo, do suburbano, aqui vai explodir. Porque é como se a literatura voltasse para dentro, né? Para dentro do próprio Brasil. Epa, nós não temos só Rio e São Paulo. E aí quem é que vai aparecer como uma bomba e vai ganhar força total? O Nordeste. Jorge Amado e por aí vai. Graciliano Ramos e por aí vai. João Cabral de Melo Neto. Né? O Sul também vai ganhar força com Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento. Tá? Então, é o auge da literatura. Nesse período de 30 a 45, o mundo sofria depressão econômica causada pela quebra da Bolsa de Nova York. Beleza? Então, você tem os efeitos da recessão. Quer dizer, você tem a recessão causada pela quebra da Bolsa de Nova York. No Brasil, a República do Café com Leite entrou em crise, né? Em 1930, o Getúlio Vargas entra no poder, você tem a Revolução de 30, tá? Em 37, você tem a ditadura militar, a ditadura Vargas, é o contexto histórico do Angústia do Graciliano Ramos, né? Onde ele preso vai escrever Memória do Cárcere, etc. Tá? E você tem a Segunda Guerra Mundial, né, gente? Né, de 30 a 45 aí, você tem a Segunda Guerra Mundial, que vai ser o grande mote do Drummond. Um mote que vai servir tanto para a segunda fase do Drummond, que é Sentimento do Mundo, quanto para a terceira fase do Drummond, que é Claro Enigma. Tá? A rejeição que o Drummond faz à poesia no Claro Enigma, ela é decorrente de tudo aquilo que ele tentou fazer na segunda fase e não conseguiu. Por isso que agora ele está lá, amargurado, pessimista, entediado. Tá? Modernistas como Mário e Oswald, né? Olha, morreram jovens, né? Quer dizer, jovens não, né? Mário morreu em 45, o Oswald de 54, continuavam ativos
e conviviam na imprensa com os autores da nova geração, como Raquel de Queiroz, por exemplo, que estava escrevendo 15. Vargas iniciou a ditadura militar em 37, mesmo ano em que Jorge Amado publica, aos 25 anos de idade, Capitães da Areia, e o romance acusado de comunismo e queimado em praça pública, mesmo ano em que o Guimarães Rosa publica Sagarana, e mesmo ano que o Graciliano publica Angústia. Tá? Dura até 45, quando, debaixo de pressões, Getúlio renuncia o seu cargo. Tá? O que nos importa agora? É o projeto literário da segunda geração. Tá? Esse projeto serve tanto para poesia quanto para prosa. Todos os poetas e todos os prosadores da segunda geração, que vai de 30 a 45, vão fazer da literatura um instrumento de denúncia social e política. Então, o Drummond, com a Rosa do Povo, vai fazer isso, vai denunciar os efeitos da Segunda Guerra Mundial. O Vinícius de Moraes vai denunciar, tem um poema famoso do Vinícius, A Rosa de Hiroshima, né? Você tem essa denúncia social e política, né? Uma denúncia à ditadura da era Vargas, né? Essa denúncia vai aparecer na prosa do Jorge Amado, que quando ele falar dos romances de Cacau, como Cacau, como Tenda dos Milagres, como Gabriela Cravo e Canela, Tieta do Agreste, Dona Flor até que não, tá? Aqueles romances que se passam ali no sul da Bahia e Ilhéus, o que o Jorge Amado está denunciando é o coronelismo. Denúncia essa que vai aparecer no José Lins do Rego, com os romances de Açúcar, que falam justamente da decadência das fazendas no Nordeste, e Graciliano Ramos, né, quando ele vai denunciar o coronelismo e a opressão exercida pelo soldado amarelo sobre o Fabiano, né, ou a revolta do Luiz da Silva em relação ao Julião, né, Luiz, que faz parte desse coronelismo falido. Então você tem aí a prosa, né? E aí Capitães da Areia vai ser um pouco diferente, porque não vai denunciar o coronelismo, mas vai denunciar a questão da marginalização infantil. Tanto que o protagonista do Capitães da Areia, que é o Pedro Bala, que é um menino de 15 anos, ele começa líder dos capitães, que são mais ou menos 100 meninos de rua que perambulam e infestam, aí promove uma animalização, né? A cidade de Salvador, e no final do romance ele se transforma num líder sindical, líder comunista. Então a literatura desse período é utilizada como instrumento de denúncia social e política. Por isso que eu acho que as chances dessa literatura da segunda geração aparecer no Enem, com esse atual governo, é muito pouco. Eles não vão colocar Graciliano, eles não vão colocar Vinícius, eles não vão colocar Drummond, tá? Justamente por conta desse caráter político e social. Se eles colocarem, serão os poetas e será, na verdade, um poema escolhido a dedo, sabe? Um poema que não fala de denúncia social, né? Que não fala de denúncia política, né? Não vai ser a Arca de Noé do Vinícius, sabe? Não tem esse tom político, né? Que é o que o Chico Buarque faz muito bem anos depois, quando ele escreve uma peça de teatro chamado Saltimbancos, né? Da gatinha, né? Jumento não é, né? Trabalha de graça, aí os animais se revoltam. Então, assim, dificilmente vai aparecer, né? Então, ou eles ficam na primeira geração, ou eles vão para a terceira, no Enem. A segunda não vai aparecer. A FUVEST não. A FUVEST
vem com força total, tá? Mas a FUVEST vai aparecer através do Angústia, com muita força, e o Claro Enigma para você explicar o que não deu certo na segunda que levou o Drummond a ter esse comportamento na terceira. É isso que eles querem saber. Tá? Características da segunda geração. Todos os romances são caracterizados por uma denúncia social. Tá? Então, primeiro a gente vai falar dos romances. O regionalismo ganha força. Quando é que ele começou a aparecer? Sertões do Euclides da Cunha. No Cidades Mortas do Monteiro Lobato. Urupês do Monteiro Lobato. Começa a aparecer lá. Tá? Quando eu digo que ele ganha força, é que agora ele deixa de ser uma figura tangencial ou um personagem secundário e passa a ser protagonista. Fabiano, do Vidas Secas. Luiz da Silva, do Angústia. Está centrado, né? O Angústia, por exemplo, se passa na cidade de Maceió, em Alagoas, né? Tudo bem que a cidade é descrita, mas ela não é muito demarcada, mas você tem um regional ali. E isso é importante, essa ideia de regionalismo, porque quando você chegar no Guimarães, esse regionalismo perde força, porque no Guimarães o espaço é regional, mas ao mesmo tempo tem força de universal. Tanto que o livro que a gente vai falar é Campo Geral. Certo? Campo Geral é o mundo. E o Drummond, o Guimarães fala, o sertão é o mundo. Né? É travessia, sagarana. Essa ideia de universalidade. Então, a gente vai ter que diferenciar o regionalismo da segunda do regionalismo da terceira, tá? Que é o Guimarães. Busca do homem brasileiro nas diversas regiões. Tá? Então, assim, o Centro-Oeste continua inexistindo, tadinhos. Tá? Até porque o Centro-Oeste começa a ganhar força só com Juscelino, na construção de Brasília, que começa a aparecer, as pessoas começam a ter consciência que o Centro-Oeste existe. Tá? O Norte também inexiste, né, por conta da distância, você não tem nenhuma narrativa, né? E até hoje, né, nós não temos narrativas, escritores de Manaus. Você tem o Milton Ratum, é um único, né, que é manauara. É o Milton Ratum que escreveu Dois Irmãos. Mas a gente não tem nenhum escritor do Acre, de Rondônia, de Roraima. Provavelmente tem lá, né? Mas de expressão nacional, de projeção nacional, não. Então, o que vai aparecer? Vai ser o Nordeste, Pernambuco, Ceará, Bahia, com muita força, Alagoas, né? Segunda geração, basicamente composto por o Ariano Suassuna, né? O Graciliano, Raquel de Queiroz, João Cabral de Melo Neto, tudo nordestino, tá? Que escreve maravilhosamente bem. No sul do país, você vai ter pessoas muito interessantes. Gente, Érico Veríssimo. Está lá com uma saga de 7 volumes chamado Tempo e o Vento. Um certo Capitão Rodrigo, né? Ana Terra. Né? Moacir Scliar. O Rubem Braga, que é cronista. Né? O sul do país. Né? Minas. Quem é que vai aparecer em Minas? Eu preciso dizer... Murilo Mendes, né? E o maior poeta da literatura brasileira, que é o Drummond, né? Minas, Drummond. Murilo Mendes e Drummond. Pedro Nava também, né? A tríade aí. Então, quer dizer, começa a aparecer e esses autores vão falar desse homem brasileiro, que não é o homem do Rio, não é o homem só de São Paulo. Os romances tratam do surgimento da realidade capitalista, a exploração das pessoas, né?
Falam de movimentos migratórios, não teria que ter esse pontinho aqui não. Miséria, fome, seca, entre outros temas. Pega todos esses autores que eu falei, eles vão falar disso. Movimentos migratórios, vida seca. Miséria, vida seca. Fome, vida seca. Seca, vida seca. Isso você vai encontrar morte e vida severina. Todos esses elementos. O 15 da Raquel de Queiroz. Todos esses elementos. Tá? Clarice Lispector. Epa! Fudeu. Porque a Clarice está na terceira fase. Ucraniana, que foi criada em Pernambuco. Terceira fase, ela é existencialista. Claro enigma, campo geral. Mas você tem uma Clarice Lispector, que está na terceira fase, que tem uma personagem que é nordestina. Né? E através uma personagem que faz um movimento migratório, ela sai de Pernambuco e vem para São Paulo, né? E quando ela chega em São Paulo, ela se torna um ser invisível. Ela não é enxergada por ninguém. Ela só vai ser enxergada na hora da sua morte. Quando, depois de visitar uma cartomante, que por engano, né, faz uma leitura errada do futuro dela, diz para ela, o seu príncipe encantado virá loiro de olhos azuis, montado num cavalo branco. Aí ela sai da cartomante, vai atravessar a rua, no que ela atravessa a rua, vem uma Mercedes branca, um carro branco, sendo conduzido por um loiro dos olhos azuis. E ela é atropelada. E no momento de atropelamento que ela passa a existir. Porque se junta todo mundo ao redor dela para ver quem é que foi atropelada. E ela morre ali, e é ali morrendo que ela tem o seu momento. É a hora da estrela. Né? É o romance A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que é a Macabeia. E o que é a Macabeia? A Macabeia é esse nordestino que aparece na segunda geração. Né? Esse nordestino que é visto no Rio é chamado de Paraíba, né? Em São Paulo é chamado de baiano, de maneira pejorativa. A Macabeia vai trabalhar como datilógrafa e ela não tem higiene, porque ela não teve uma educação, e ela bate o papel e suja o papel com manteiga, e ela adora goiabada com Coca-Cola, né? E ela arranja um namorado que é nordestino também, que é grosseiro, e eles o passeio deles são dois: andar de metrô na Estação da Luz e visitar o Parque da Luz, né? Ali do lado da Pinacoteca. Como eles não têm assunto, né? E o namorado é burro, é ignorante, e ela quer conversar com ele, e a Macabeia só escuta a Rádio Relógio, que era uma rádio que tinha no Brasil até os anos 70, Rádio Relógio, né? Que falava, era uma rádio que dava informação e falava a hora. Então a Rádio Relógio falava só assim: 10 horas, 5 minutos, 14 segundos. Você sabia que o albatroz é a maior ave do mundo? Rádio, relógio, 10 horas, 15 minutos, 30 segundos. O mundo hoje tem mais de 5 milhões de habitantes. Rádio, relógio, 10 horas, 20 minutos, 40 segundos. Ela escutava isso. Então, quando ela encontrava com o namorado, como ela não tinha assunto para falar, o que ela falava? Você sabia que o mundo tem 5 milhões de pessoas? Aí ele vai se enjoando dela. Ai, Macabeia, o
que coisa chata, você só fala coisa que eu não sei, eu não quero saber se o mundo tem. Aí ela pede desculpa. Aí a Macabeia tem uma amiga que trabalha com ela, que já fez 7 abortos. Né? Trabalha com ela, né? E aí ela acha o namorado da Macabeia interessante, era um bobão, trabalhava, ela rouba o namorado da Macabeia, na maior cara de pau. A Macabeia fica triste, tem uma sequência linda, tanto no filme quanto no romance, que a Macabeia pede para a amiga, você tem uma aspirina? Para quê? Porque eu estou com dor no coração. Né? Porque ela tinha perdido. E aí o namorado fala para ela assim, Macabeia, você é meu pelo encravado. Você é a mosca da minha sopa. Né? Então, se você entrar no YouTube e ver a entrevista da Clarice falando, né, é esse nordestino pisoteado, dilacerado, sem identidade, sofrido, que mal sabe se comunicar. É o Fabiano do Vidas Secas. Né? Então, é esse nordestino que vai ser o protagonista da segunda geração. Tá? É esse nordestino que vai ser tematizado, que vai aparecer na figura do Luiz da Silva, que é um frustrado, um quase homem, um quase jornalista, né? Um quase macho, um homem que não deu certo, que você não tem certeza se ele matou ou não o Julião enforcado com a corda, né? Que foi trocado por uma mulher vulgar chamada Marina. E o que é Marina? Marina é o amar, Marina é o mar, Marina é rima, Marina é matar. Então ele fica rabiscando o nome dela ali, né? Então é esse nordestino que vai aparecer na segunda fase. Amadurecimento e solidificação da poesia modernista. Eu já falei, a poesia vai ficar forte. Mistura do verso livre com formas tradicionais de compor poemas. Tá? Então você vai ter poeta fazendo verso livre, poeta fazendo soneto. Por isso que você tem no Claro Enigma soneto, você pega o Oficina Irritada, é um soneto. Tá? Versos decassílabos, 14 versos. Tá? Com poema sem rima, sem métrica. A Mesa, por exemplo, poema gigante. Tá? Mistura da temática cotidiana com temática histórica social. A temática histórico-social ele vai falar da guerra, ele vai falar da ditadura, ao mesmo tempo Drummond vai falar do medo de andar de avião, ao mesmo tempo ele vai falar que Minas não tem mar, mas tem a lagoa, né? No Claro Enigma também isso vai se repetir, né? Então são as características aí. Principais obras, tá? A nossa prosa de ficção foi renovada, né? E a segunda geração, elas nos coloca em contato com o Brasil, como eu já falei, pouco conhecido, tá? Que é o Brasil do Nordeste, Brasil do Sul, tá? Então eles vão ganhar força aí nesse momento de segunda geração, impulsionado pelos direitos conquistados pelos modernistas da primeira geração, tá? O elemento diferenciador, como eu já disse, é que a segunda geração visa não apenas mostrar a realidade brasileira, mas visa denunciá-la. Tá? Seja a miséria do nordestino, né, que é oprimido pelos coronéis, seja a censura da era Vargas, seja a falta de humanidade provocada pela Segunda Guerra Mundial. Tá? Aí isso daqui eu vou explicar, porque na próxima aula a gente já vai começar a falar de angústia, tá? Eu vou mandar o material, né? Eu vou começar a falar de angústia. E aí, eu não vou explicar agora, porque a gente tem 1 minuto, e eu preciso explicar esses 3 conceitos. Porque a prosa da segunda geração, ela é chamada de romance de 30. E o romance de 30 tem 3 nomes. Isso daqui é que cai, ó. Tá? Isso daqui é que cai.
O romance de 30 é chamado de neorrealista. Se é neorrealista, novo realista, é que volta no realismo, e aí a gente se depara com Quincas Borba. É regionalista. Se é regionalista, porque sai do eixo Rio-São Paulo. Se a gente volta, teoricamente, se nós tivéssemos Tio, nós teríamos um romance regionalista. Mas eu não tenho nenhum romance regionalista, tenho sim, Mayombe. E o Mayombe tem elementos românticos porque trata da noção de identidade, né? Independência de um país angolano para se livrar dos tugas. E um romance neonaturalista. Se é neonaturalista, porque tem um olhar científico, o determinismo, a ideia de que o homem é fruto do meio. Nós não temos nenhum romance naturalista atualmente, não temos porque o Cortiço saiu da lista. No entanto, quando você lê Angústia, ele o tempo inteiro compara pessoas com ratos. Ele fala que ele mora numa casa cheia de ratazanas. Ele fala que o ambiente onde a comida está dormindo, onde a comida está sendo invadido por ratos, né? Ele considera o Julião um porco nojento. Você tem uma ideia de primitiva do macho que está no cio, ou da fêmea que está no cio, muito forte. Então, ele é vizinho da Marina. Então, tem uma cena no livro Angústia, ele consegue escutar a Marina tomar banho, né? Ele fica lá escutando ela tomando banho e tal. Mas tem uma cena que é bastante naturalista, que ele escuta, por exemplo, e ele tem um prazer nisso, ele escuta a Marina fazendo xixi, urinando, né? E ele descreve o barulho da urina dela caindo, e aquilo mexe com a libido dele. Tem uma coisa meio que animal ali, né? Então, e isso são os elementos neonaturalistas do livro, né? E aí entra uma outra questão, né? É o macho que ele quer ser e não consegue, porque quem come a Marina não é ele, é o Julião, desculpa. Usar esse termo chulo, mas é o termo que mais consegue se adequar à medida que depois a Marina engravida, não dele, obviamente, porque ele não é homem o suficiente, ele não consegue ficar com a Marina, né? Porque a Marina o troca pelo Julião, e aí ela é obrigada a fazer o aborto, e ele, psicopata, segue ela para fazer o aborto, e ele fala, bem feito, né? Menos um filho da puta no mundo. Ele tem esse rancor, mas ao mesmo tempo ele tem pena dela. Ele olha para ela, como ela tá feia. Ah, bem feito. Mulher é que não falta, mas a mulher que ele queria era ela, né? E aí, de pena dela, ele resolve matar o Julião. Porque é no matar o Julião que ele se faz homem, né? É enforcando o Julião que o Luiz da Silva deixa de ser nada e passa a existir. Enfim, a gente vai retomar isso, tá? Vai retomar isso daqui. Autores conhecidos: Raquel de Queiroz, o 15, José Lins do Rego, os romances de açúcar, Graciliano Ramos, que é o que a gente vai falar na próxima aula, com romance autobiográfico, romance psicológico, que é o Angústia, e o romance social, que é o Vidas Secas. Tá? Ele escreveu literatura infantil também, A Terra dos Meninos Carecas, Jorge Amado com os romances de Cacau, né, e Capitães da Areia, principalmente, Érico Veríssimo com O Tempo e o Vento, Caminhos Cruzados, que estava na lista da Unicamp, e Dionélio Machado, que é o autor de um único romance, que vai escrever um romance baseado no Crime e Castigo chamado Os Ratos, que é neonaturalismo puro. Tá? E aí, na próxima aula, a gente começa a falar de Vidas Secas. Beleza? Alguma dúvida, gente?
David. Não, Tudo professor, bem, tô tranquilo. gente? Tranquilo? Aham. Então, próxima Uhum. aula, Vidas Secas, tá? Não se preocupem com o Angústia. livro, eu já tenho material, vou mandar para vocês. Todos os fragmentos que eu vou usar já tá ali, tá? Já tá prontinho. Eu vou mandar para o Rubão. E aí, vocês já leram Vidas Secas, né? Angústia, não é? Professor, Desculpa! Angústia. Angústia. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Ah, mas e o Quincas Borba? Como a gente... agora, o ideal seria... Agora a gente vai entrar na terceira geração, Clarenigma e Campo Geral. Então, o que eu vou fazer? Para a gente não perder o tom, acabei de falar de segunda geração, romance de 30. Aí eu vou ler o Angústia. Tá? Aí depois eu vou falar da terceira geração, que é jogo rápido. É mais fácil ainda. Aí eu vejo na sequência Campo Geral e vejo na sequência Romanceiro da Inconfidência. Aí eu volto para falar da Relíquia e do Quincas Borba para fazer a ponte e finalizar com Nove Noites e Mayombe. Mayombe é facinho. Então, para não perder o tom, eu prefiro fazer isso do que agora eu parar. Vamos agora falar do Quincas Borba. Eu prefiro amarrar para não perder o tom. Entendeu? Sim. Mas não Eu se não puder... sei, até quando vai dar? Até quando a gente vai ter aula? Até o dia 14 de novembro. De dezembro. Depois não tem mais. Não, depois começa a revisão. Então, mas aí, até 14 de novembro, eu não finalizei todos os livros. Então, a nossa revisão, na verdade, vai ser uma revisão que é dada a partir dos livros. Porque Pode falar, Isa, desculpa. Eu acho que não tem nenhum problema, Manu, porque não tem muito sentido a gente ficar revisando literatura, porque se não ler o livro, você vai se lascar. A escola que falta agora é só a terceira geração. Falta só ela. Então, assim, até o dia 14, beleza, eu já terminei o Vidas Secas. A revisão, o que eu vou fazer? Eu vou dar os livros e nos livros, a partir do livro, eu vou revisando as escolas com as características, vou fazendo as pontes e tal. Então, por isso que a leitura do livro é fundamental, porque se você não lê o livro, você me engessa. Eu não consigo fazer nada. Né? Então, você tem que ter lido o livro. Então, por exemplo, quem lê o livro Angústia já começa a fazer ligação, já sabe do que eu estou falando. Quem é Luiz da Silva, quem é o Julião, a descrição do rato, quem é a Marina, já consegue enxergar a denúncia social, já consegue entender por que o romance se chama Angústia. Se você já leu, você já começa a concatenar essas ideias. Agora, se você não leu, tá? Mas me parece que a gente ainda vai ter um dia, o Rubão me falou, de quarta e quinta naquele esquema de 2 aulas, uma entrada na quarta e uma entrada na quinta. Ele falou que a gente ainda vai ter ainda. É que tem professores que já estão terminando a matéria. Ah, tá, então, não. Eu falei para ele já. Eles vão ceder essas aulas para os professores que precisam ainda. Eu preciso. A matéria. Não, eu preciso, assim. Sim. Eu preciso até, 14 de dezembro. Ainda mais que agora a gente não tenha preocupação, já que a FUVEST vai ser em janeiro, então a gente pode fazer de uma maneira mais tranquila, até, sabe, primeira semana de dezembro, segunda semana de dezembro, ver com mais calma. Eu ficaria desesperado se a FUVEST fosse dia 20 de novembro, como sempre é. Mas como é em janeiro, então dá para fazer com mais calma, não correr tanto. Tá? Deixa eu ver aqui o chat, a gente já termina. Me ajuda aí, David. Quem perguntou alguma coisa? O André perguntou. André. Olá, André, pergunte. A Cecília Meirelles, então, na segunda geração, tem o tom de denúncia social e na terceira é
essencialista? Existencialista, exatamente. O termo que a gente usa para Cecília não é nem existencialista, é neossimbolista. Tá? Ela tem esses elementos. Ela surge no final da segunda. Tá? O próprio Angústia, André, se você for pensar, um romance de denúncia social. O Angústia mesmo, ele não é de denúncia social. O Vidas Secas, sim. Fabiano, menino mais velho, menino mais novo, sim, a Vitória. E aí já tem um elementinho ali que é uma transição para a terceira geração, que é a baleia, que ele antropomorfiza a baleia. Isso no Vidas Secas. Agora, você tem um romance que se chama Angústia. Angústia é uma sensação existencial. Isso quer dizer o quê? Que o Angústia, apesar de pertencer à segunda geração e fazer uma crítica social, porque o Graciliano faz isso através de Luiz da Silva, o Angústia, na verdade, é uma transição para a terceira geração. É uma transição. Porque quando você chegar na terceira, você vai se deparar com 2 romances que falam de memória, que é o Romanceiro da Inconfidência, da Cecília, que pega um fator histórico do passado, que aconteceu, que foi a Inconfidência Mineira, e através do discurso de memória, ela reconstrói essa história, sendo que ela não participou. Se ela não participou e reconstrói por meio da memória, ela está ficcionalizando. Você concorda comigo? Se ficcionaliza, por isso que chama romanceiro, porque cai no conceito de romance. Então tem romanceiro. E você tem o Manuelzão e o Miguelim, que dentro tem a história do Miguelim, onde você tem um narrador, que é um homem, certo? Que através da memória reconstrói o que foi a sua infância, que é o campo geral. Aí você tem que pensar, como é a memória de uma criança? Não, 2 coisas você tem que pensar. Como é a memória de um adulto que está rememorando os tempos de infância? Se é adulto, tem muito tempo que deixou de criança, então tem lacuna. Se tem lacuna, se eu estou me propondo a contar, eu preciso preencher essas lacunas. Então, eu preencho com ficção. Além disso, a memória de uma criança, ou a memória não, o discurso de uma criança é naturalmente fragmentado. Vocês já viram criança contando história? Ela fala nada com nada. Pega uma criança de 5 anos e fala assim, conta para mim o que aconteceu. É que meu pai... Aí ela muda de assunto. É altamente fragmentado. E criança tem neologismo. E o Guimarães faz neologismo. E a história triste, alguém já leu, né? É a história da morte de uma infância. Né? É muito triste. Né? Você chora com o campo geral. Né? Porque algo morreu ali. O que morreu? A ingenuidade, a pureza, assim como algo morreu no Drummond, no Claro Enigma. Algo morreu no Drummond, no Claro Enigma. Que ele recupera. Olha que legal. Também através da memória. Quando ele escreve o poema Mesa. Então, assim, a memória é o tema da vez. Né? Dessa lista. No campo geral, não tem também essa coisa dessa morte, dessa infância, dessa questão dessa sutileza infantil? Ele não fala que como sequela ficaria uma certa cegueira? Que lá no fim, entende? Você perde uma coisa que te deixa cego. Cego. A cegueira está, por exemplo... na incapacidade, por exemplo, de acreditar,
Isso é uma cegueira. Porque criança acredita em tudo, né? Então, quando se morre, a capacidade de acreditar no amor, a capacidade de amar, né? De acreditar, é uma cegueira quando você perde. O adulto não consegue mais acreditar no outro, ter confiança, não consegue amar. É uma série de rupturas, de mortes, né? Que o adulto tem. Né? A criança ela está protegida ali por um mundo, né? E eu acho que o grande desafio dos pais é estender esse mundo o máximo possível. Lógico, não pode estender muito, porque senão você vai criar um Norman Bates, né? De psicose. O cara de 20 anos deve ser o André, né? Que a mãe chega e serve a comida no almoço, no prato e traz. Meu, aí não, né? Eu já vi isso, já fiquei boquiaberto, sabe assim? Você tá na casa, a mãe serve o prato de comida e toma. Meu, isso aí de piano, velho. Vai cortar esse umbigo. Descola a placenta. Vai lá e serve a comida. Essa mãe é que vai escolher a namorada do cara. Não, essa mulher não é para você. É, tipo, meu, eu não sei se tem alguma mãe nos ouvindo, mas assim, todos os nossos problemas têm um culpado. É ela. Tá vendo, David? Quando eu te culpo, todos os problemas têm um culpado. Todos os problemas têm um culpado. É a mãe. É a mãe. Não tem como não ser. Né? É uma relação de amor, quase ódio, né? Você fica dentro daquele ser 9 meses, não tem como. Todos os traumas, você vai fazer terapia, você descobre que 90% de todos os seus problemas vêm dela. Então, é essa figura. Então, assim, o campo geral tem muito isso. E essa ideia, né? Campo geral que a gente vai discutir. O que a memória é o campo geral, né? Você consegue... Enfim, é isso. Então, semana que vem começamos a angústia, beleza? Beleza, Bom, professor. tchau, tchau, beijo. Desculpa a brincadeira, André. Imagina. Tchau, Manu. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, professor. Obrigadão e boa semana. Obrigado pra vocês também, gente. Ai, André, desculpa, eu não sabia. Perdão, viu?